E aí, pessoal, já pararam para pensar no seguinte? E se a fé cristã não fosse só uma crença particular, mas uma verdade que explica, bom, toda a realidade? Essa é a ideia central e bem radical que a gente vai explorar hoje, fazendo um mergulho profundo no livro Verdade Absoluta de Nancy Pearcey para entender o que ele tem a dizer para o nosso mundo atual. Para a gente começar, essa citação do Francis Schaeffer, que abre o livro, é a base de tudo. Ele não está falando de várias verdades religiosas que a gente guarda numa caixinha, sabe? Ele está falando de uma verdade com V maiúsculo, uma verdade total que dá sentido ao mundo inteiro. É uma afirmação bem ousada, e é exatamente isso que a Pearcey vai investigar. Pois é, mas aí é que entra a grande questão do livro. Se o cristianismo é essa verdade total, por que, na prática, tanta gente sente um abismo entre o que acredita no domingo e o jeito como vive, trabalha e pensa de segunda a sábado? Essa divisão é o problema central que Verdade Absoluta quer diagnosticar e, claro, resolver. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A Pearcey identifica a raiz do problema no que ela chama de a verdade de dois andares. É uma metáfora, mas uma metáfora super poderosa para a gente entender como a nossa cultura dividiu o conhecimento e, por consequência, as nossas próprias vidas. Olha só que interessante como essa divisão funciona na prática. Pensa num prédio mesmo. No andar de baixo, a gente coloca os fatos, ciência, dados, tudo aquilo que é considerado objetivo, público, que vale para todo mundo. Já no andar de cima, ficam os valores, religião, moralidade, arte. Essas coisas são vistas como subjetivas, privadas, uma questão de gosto pessoal. É exatamente essa separação que a gente chama de dicotomia fato/valor. E qual o resultado disso? A fé é jogada lá para o andar de cima. Ela pode até ser verdade para alguém, mas não é considerada verdade com V maiúsculo. Uma verdade que possa conversar de igual para igual com a ciência, a política ou a economia, que estão lá no andar de baixo. Na prática, isso acaba silenciando a voz da fé na vida pública. Tá, mas e daí? Quais são as consequências reais de viver dentro dessa estrutura mental? Como a gente vai ver, os efeitos são profundos, tanto na vida de cada um quanto na cultura como um todo. Para ilustrar isso de um jeito bem humano, Pearcey conta a história real da Sarah. Ela era uma cristã super dedicada, mas na faculdade, depois no trabalho, ela acabou absorvendo uma visão de mundo totalmente secular. A fé dela ficou restrita à vida pessoal, enquanto as decisões profissionais eram guiadas por uma outra lógica, completamente diferente. Ela vivia, como o livro descreve, com uma mente dividida. Um conflito interno doloroso que nasceu justamente dessa dicotomia. E a história da Sarah, infelizmente, não é um caso isolado, né? Essa divisão entre o sagrado e o secular tem consequências gigantescas. O cristianismo acaba sendo encaixotado, tratado quase como um hobby privado. Os próprios cristãos acabam com vidas fragmentadas, divididas, e no cenário geral a fé perde a capacidade de ser uma força que transforma a sociedade porque foi empurrada para o andar de cima, bem longe dos fatos da vida real. Mas o livro não fica só no diagnóstico, o que é ótimo. Ele propõe uma saída, uma solução bem poderosa. Se o problema é ter uma visão de mundo dividida, a solução é construir uma cosmovisão cristã que seja completa e unificada. E o que é essa tal de cosmovisão? É mais simples do que parece. Pensa nela como um mapa mental. É aquele conjunto de crenças que a gente usa para interpretar tudo o que acontece e para navegar pelo mundo. Pearcey defende que o cristianismo não é só sobre ir para o céu, mas sim sobre fornecer um mapa mais preciso e verdadeiro para entender e viver na realidade inteira, aqui e agora. E aqui está o pulo do gato. Todo mundo tem uma cosmovisão. Não tem como fugir disso, mesmo que a gente não perceba. A questão não é se existe um mapa, mas sim qual mapa está sendo usado para guiar a vida. O livro nos desafia a olhar para o nosso próprio mapa mental e alinhar ele de forma consciente com a verdade bíblica. Beleza, mas como a gente constrói e até analisa outras cosmovisões? Para isso, a Pearcey oferece uma caixa de ferramentas bíblicas que é super prática. É uma estrutura de 3 pontos que dá para aplicar a qualquer ideia, qualquer ideologia que aparecer por aí. A estrutura é bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Toda e qualquer cosmovisão, seja o marxismo, o naturalismo ou o próprio cristianismo, precisa responder a estas 3 perguntas fundamentais. Primeiro, criação, de onde tudo veio e qual o propósito. Segundo, queda, qual é a origem do mal e do sofrimento no mundo. E terceiro, redenção, qual é a solução para esse problemão. E olha só como essa ferramenta funciona na prática. Vamos pegar o exemplo do panteísmo da nova era que o livro analisa. Em criação, eles dizem que a realidade é uma essência espiritual impessoal.
Na queda, o problema é que a gente esqueceu que faz parte dessa essência, criando a ilusão do eu. E na redenção, a solução é dissolver esse eu com meditação e outras técnicas para se unir de novo ao todo. Deu para sacar como essa grade expõe a lógica interna de qualquer sistema de crenças? Certo. Então, no final das contas, como tudo isso se amarra? Desenvolver uma cosmovisão cristã completa não é só um exercício intelectual para a gente ficar mais inteligente. O objetivo é muito, muito maior. O objetivo final é exatamente o que está no subtítulo do livro: libertar o cristianismo de seu cativeiro cultural. É derrubar as paredes daquele prédio de 2 andares, permitindo que a verdade do Evangelho ilumine e transforme cada área da vida e da cultura. Do laboratório de ciências ao congresso, da galeria de arte ao mercado financeiro, todas as áreas. E com isso, a gente meio que volta para o começo, mas agora com uma bagagem totalmente nova. Se toda a cosmovisão é um mapa que guia a vida, a pergunta que Verdade Absoluta deixa no ar é simplesmente inescapável. Qual mapa está sendo usado para navegar no mundo? E mais importante ainda, esse mapa corresponde à realidade como ela de fato é?